Sejam muito bem-vindos a mais um treinamento da Academia Venda Alto aqui no YouTube. Se você está chegando agora, esse treinamento é para quem busca aprender mais sobre inteligência artificial. Como a gente utilizar a inteligência artificial hoje, especificamente para o mercado automotivo. Então, se você é um vendedor de carros, se você é um gestor de loja, se você é proprietário de loja ou concessionário, esse treinamento aqui com certeza vai abrir a sua mente e você vai olhar hoje a inteligência artificial com outros olhos, tá? Porque cada vez mais a inteligência artificial ela está sendo introduzida em todos os mercados, seja lá o imobiliário, seja lá o automotivo, qualquer mercado hoje está utilizando inteligência artificial. E para nós, que é do setor automotivo, também não é diferente. Né? Então nós precisamos se adaptar hoje ao mercado automotivo com a inteligência artificial e também olhar lá na frente. Pô, será que se eu aprender inteligência artificial hoje, eu vou ser um profissional melhor lá na frente? Com certeza sim, né? Porque se você não tiver antenado a inteligência artificial para o mercado automotivo, quem está antenado vai sair na frente e essa pessoa ela pode sim substituir o que você faz. Né? Então, se você não sabe inteligência artificial, o seu concorrente vai aprender e ele vai se disparar na sua frente, tá bom? Então, iniciando aqui, para quem não me conhece, eu sou o Denis, faço parte aqui do time da Academia Venda Alto. Nós somos uma empresa de treinamentos voltado para o vendedor automotivo, voltado para o ramo automotivo e além disso a gente presta outros serviços como as ações de vendas, né? Nós temos também aqui a parte de gestão de tráfego para as lojas. Nós recentemente fizemos um lançamento do Lead Auto Pro, que é um gestor de leads, né? Que é um CRM, junto com o Pré-Vendas, que é uma inteligência artificial que está assim, ó, sensacional, né? Uma pré-vendas humanizada, olha só que interessante. Mas, se você quer saber mais sobre esses nossos serviços, eu te aconselho a seguir a gente no perfil do Instagram e lá você vai ficar por dentro de tudo que rola, né, com os nossos serviços. Se você quer aprender mais sobre inteligência artificial, enfim, tudo isso você vai correr lá no Instagram e você vai acompanhar a gente lá, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, para a gente poder iniciar o nosso treinamento. Então, a gente vai falar muito sobre a revolução da inteligência artificial para o mercado automotivo. E aí você deve estar se perguntando, tá, cara, o que está rolando? Tá falando de revolução? Sim, pessoal, é uma revolução. E você deve se lembrar que anos e anos atrás aconteceu a Revolução Industrial. E muitos especialistas, cientistas, estão apontando que a inteligência artificial é a mais nova revolução que vai rolar no mercado. Tá? Olha só que interessante. E não só no mercado automotivo, mas no mundo todo, em diversos mercados, a IA ela tá fazendo a diferença. Tá? Então, se você acha que isso não vai acontecer, olhe com outros olhos, né? E tente enxergar o lado positivo da IA, porque a IA ela veio para poder potencializar o nosso resultado, né? Ah, se o pessoal fala, poxa, vai tomar o lugar de todo mundo, né? A IA ela vai substituir os seres humanos no trabalho. Não, ela não vai substituir 100%, sim, ela vai auxiliar quem souber manusear. Então, olha só que como que é diferente de substituir para quem auxilia no dia a dia no trabalho com a inteligência artificial, né? Então, é totalmente diferente. Mas vamos lá. Para a gente entrar no conteúdo, para a gente iniciar, eu vou passar para vocês uma história bem interessante sobre a BYD e a Tesla. Olha só nessa imagem, a BYD em 2011, né, um carro chinês, né, parecido um Corolla, né? E o pessoal sempre fala, poxa, o chinês sempre copia os outros, né? Tem essa fama de copiar. E a BYD, esse carro de 2011, lembra muito o Corolla. E olha só, do seu lado direito ali temos a Tesla, também em 2011. Tá cortando ali a câmera, mas é de 2011 também. Então, olha só a comparação desses dois carros. Lá em 2011, quem que você acha que vendia mais? Né? Qual é o carro que tinha a proposta de ser futurista, né? A proposta de ser 100% elétrico, né? Já lá em 2011? Né? Comenta aí, coloca nos comentários. E o que acontece? A Tesla, pessoal, 100% elétrico, ela já vem com uma inovação de o carro 100% sustentável, né? Movido à eletricidade. E aqui, do teu lado esquerdo, a BYD ainda ela estava iniciando o carro a combustão, né? Então, você vê esses dois paralelos, um a combustão e outro, 2011, o Tesla, o carro elétrico que revolucionou o mercado automotivo lá em 2011, tá? Lá em 2011 ainda, o Elon Musk, para quem não conhece, é esse cara aqui, está aparecendo na tua tela. Em 2011 ele foi questionado por um jornalista, né, em uma entrevista ali, conversando com um jornalista, e esse jornalista perguntou para ele o que ele achava da BYD, né? E aí, ironicamente, ele responde, BYD?
aquela empresa lá da China? Haha, e gargalhou. Né? Então imagina só o quão snob o Elon Musk foi quando respondeu esse jornalista para a BioID, né? E de fato, né? Imagina só, você, pô, multimilionário, você é um dos caras mais ricos do mundo, né? E eu não acredito que na época ele não era, mas já tinha o status de um cara super famoso, né? Com uma empresa, a Tesla, que, poxa, faturando milhões e milhões e milhões, né? Olhando para a BYD, que é um carro que ainda vem sendo vendido a combustão. O cara que realmente é um visionário, fala, pô, nunca o cara vai me alcançar, porque o futuro são os carros elétricos, são os carros voadores, né? Esse cara, ele tem muita ambição porque ele quer colonizar Marte, enfim, um cara fora da curva. E aí, ele analisando esse cenário, falou, poxa, cara, quem que é a BYD perto da Tesla, né? Na época. Então, ele respondeu esse jornalista com risos, né? E essa frase, pessoal, ela ecoa como um lembrete para os visionários. Imagina só, pô, se você é uma pessoa visionária, você olha para isso e fala, caramba, o que será que pode dar de errado, né? Ele subestimou. Ele subestimou por quê? Poxa, grandes líderes duvidam dos novos competidores. Disrupção do mercado automotivo, né? Tecnologias revolucionárias mudaram o programa automotivo e a transformação das empresas. Então, esses pontos que quem é vendedor, quem é gestor, quem é proprietário de loja, a gente precisa olhar com outros olhos para a inteligência artificial. Se a gente olha para a IA como assim, poxa, é só mais um pesquisador igual o Google, né? Muita gente acha isso. Fala, poxa, qual que é a diferença da IA para o Google, né? Eu vou lá e pesquiso. Não, ela é totalmente diferente e tem os seus atributos, tá? Continuando aqui. Agora, olha só a evolução de 2011 para a BYD e 2025, né? Então, voltamos à comparação novamente da BYD com a Tesla, mas dessa vez é briga de gente grande, pessoal, né? Olha só o formato, o estilo dos carros e a BYD, curiosamente estou atrás de uma aqui, olha só que interessante, né? A BYD, pessoal, ela ultrapassou a Tesla e hoje é líder em vendas de carros elétricos em 2025, como diz essa notícia aqui da Quatro Rodas. Olha só que interessante. Lá em 2011, o Elon Musk não dava nada para a BYD, passaram-se quase 15 anos e hoje a BYD ultrapassa a Tesla no mercado de carros elétricos, tá? E o que que isso pode ensinar para a gente hoje, né? Que o que pode parecer brincadeira hoje pode ser que vai atropelar o mercado amanhã, né? Então, aí a inteligência artificial, a IA hoje, ou a AI, conforme você queira falar, ela é exatamente isso, né? Então, hoje a gente pode achar, poxa, é uma brincadeirinha, eu vou dar um comando para a IA falar alguma coisa, né? A gente trata isso como superficialidade, né? E trata como brincadeira. E hoje, e lá no amanhã, no caso, ela pode ser sim o que vai revolucionar o mercado. Então, por isso que a gente precisa ficar atento à inteligência artificial hoje, tá bom? Vamos lá. E esse cara aqui, pessoal? E aí? O que vocês acham? Você conhece? Lembra muito Elon Musk, né? Mas não, ele não é Elon Musk. Se você não sabe quem que é esse cara aqui eu vou explicar para você. Ele é um dos criadores da OpenAI. E a OpenAI é a empresa responsável pelo ChatGPT. Então, esse cara aqui é um cara que está revolucionando a indústria, né? Revolucionando o mercado mundial, né? Então, o nome dele é Sam Altman, né? Ele criou a OpenAI junto ao Elon Musk, é uma curiosidade, né? Se você não sabia, ele criou a OpenAI junto com o Elon Musk. Passaram um tempo, o Elon Musk saiu e ele continuou na empresa, mas por curiosidade, né? Para quem não sabe. E esse cara, pessoal, ele é um cara super visionário. E o que que ele falou numa entrevista para Exame? CEO do ChatGPT prevê pessoas valendo 1 bilhão e já está acontecendo. Então, olha só, imagina lá na Revolução Industrial, né, onde, vamos pegar a Ford, por exemplo, a Ford que criou o estilo Fordismo, né, de empresa, né, para você produzir em larga escala, em massa, com muitas e muitas pessoas trabalhando, né? Na época dos tempos modernos, quem já assistiu esse filme, geralmente passa em faculdade e tal, é aquela do Charlie Chaplin, que ele aperta parafuso e vai passando pro lado, aperta parafuso e vai passando pro lado, e aí as pessoas vão produzindo em larga escala. E agora esse cara, né, responsável pela inteligência artificial, está falando que, poxa, agora prevê pessoas valendo bilhões e milhões, empresas, né, valendo isso. Então o que acontece? Hoje com a inteligência artificial, ela pode sim acelerar os mercados, né? E isso tudo, pessoal, é baseado em
a produtividade agora é uma equação entre pessoas e mais tecnologia. E quem entender isso vai escalar o resultado como nunca antes, né? Então, quem olhar para isso e falar, caramba, em que partes disso pode me ajudar? Em que área a inteligência artificial ela vai aumentar a minha produtividade? É isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que olhar e falar, poxa, realmente eu estou vendo aí o pessoal, uma movimentação com inteligência artificial, eu estou vendo os meus concorrentes utilizando para criar imagens, para criar conteúdo, para automatizar tarefa, e eu não sei nada disso. Né? Então, a ideia aqui desse treinamento é para explicar para você o que está rolando, né? Qual que é a revolução dessa IA, para onde que a IA está caminhando, tá? Vamos lá então, continuando aqui, essa nova revolução, pessoal, ela é baseada em 4 pontos, tá? Ela é baseada na automação, né? Robôs autônomos que substituem funções repetitivas, tá? Ela é baseada em eficiência, então equipes menores de trabalho com resultados exponenciais, ou seja, você tem um time lá enxuto, mas ela produzindo em larga escala, né? Então é isso que o Sam Altman, CEO da OpenAI, ele quis dizer. Né? Então ele quer dizer que, poxa, quanto menos pessoas você tiver no time, você vai ser mais produtivo com a inteligência artificial, tá? Terceiro ponto é baseado na inteligência, ou seja, sistemas preditivos que otimizam processos. Sabe esse processo que você, aí trazendo para o mercado automotivo, que você faz todos os dias, né? E acaba sendo um processo repetitivo, como responder leads, né? Responder aqueles clientes que sempre falam as mesmas coisas? A inteligência, ela vai fazer isso por você, né? Então ela vai acabar otimizando o seu tempo em relação à sua produção, tá? E a velocidade, né? Então a velocidade também é um dos pontos dessa nova revolução, que ciclos de produção ela pode ser reduzidos em até 70%. Então imagina só uma empresa que fabrica carros, né? Lembra lá do tempos modernos? Pô, fabricando carros, aí fabrica, vamos lá, vamos chutar aqui o número, fabrica 1000 carros no mês, né? Com pessoas trabalhando. Recentemente saiu uma notícia que a própria Xiaomi tem uma concessionária, uma fábrica de carros fechado, trabalha no escuro, e os robôs produzindo, acho que é 2 ou 3 carros por minuto. Algo bizarro, assim, sabe? Depois a gente pode trazer essa informação para você, ou você segue a gente lá no Instagram para você ver essas notícias, que sempre a gente traz notícias do mercado automotivo relacionado à inteligência artificial, beleza? Mas vamos lá então. Então são esses 4 pontos: automação, eficiência, inteligência e velocidade, tá? Isso aqui que a gente precisa ver, que é o que já está rolando na revolução da inteligência artificial. E aqui, pessoal, eu separei para vocês 5 revoluções da inteligência artificial no mercado automotivo, tá? Então, a gente começa de baixo. Por que essa imagem ela está subindo como uma escadinha, né? Porque a inteligência artificial ela vai evoluindo exponencialmente. Ela tem uma curva de crescimento muito rápida, né? Então, quando a gente inicia a inteligência artificial, ela vai subindo e vai chegar um momento que ela vai crescer cada vez mais e a gente vai chegar um momento que a gente não vai conseguir acompanhar a evolução da IA. Né? Isso aí é previsões de cientistas, de especialistas de dados que eles prevêem esse tipo de evolução, tá? Mas aqui a gente separou 5 revoluções, né, que a gente já vê no mercado automotivo e para onde que se pode encaminhar. E a primeira revolução é a automação produtiva, tá? O que é essa revolução? A automação produtiva, pessoal? É basicamente a conversa no WhatsApp, é os e-mails inteligentes, é o CRM preditivo, né? Então lembra lá, vamos lá, WhatsApp, o que a gente pode automatizar no WhatsApp? A gente pode automatizar mensagens 24 horas com respostas programadas e áudio, feitos por inteligência artificial. Né? Hoje nós temos aqui a nossa Lia, que é do Lead Auto Pro, que ela justamente faz isso. Né? Ela atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ela faz esse atendimento sem cansar, incansavelmente, né? Isso aí que é o ponto interessante, né? Agora, se a gente comparar com uma pessoa humana fazendo esse tipo de trabalho, ela trabalha das 9 da manhã até as 18 horas, depois ela tem família, ela tem os afazeres dela, ela precisa viver a vida, né? Então, a IA, ela, no caso do WhatsApp aqui, ela veio para a gente tirar esse fardo do vendedor, ou do próprio gestor, do lojista, né? do concessionário, que realmente não precisa responder coisas automáticas, né? A pessoa fazendo isso. Aí ela já pode fazer. E já está acontecendo isso. A gente, inclusive, utiliza aqui com a inteligência artificial. E-mails inteligentes também é a mesma coisa. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem uma IA que faz a captação do lead
ela conversa com esse lead através do WhatsApp e depois ela agenda no nosso Google Agenda o horário disponível para esse cliente para a gente poder fazer reunião. Olha só que interessante. Né? Então não é uma pessoa que está fazendo isso, é uma inteligência artificial. Tá? Falando de CRM, a mesma coisa. CRM, o que nós temos hoje aqui na academia? Nós temos a Lia, que é a nossa inteligência artificial. Nós temos o Lead Auto Pro, que é uma espécie de CRM, é um gestor de lead, onde que a Lia ela faz esse atendimento para as lojas de carro e depois ela preenche o CRM com os dados do cliente que chegou através de campanhas, do tráfego do Google, né, das plataformas do Webmotors, o LX. Né? Então, olha só para onde que a inteligência artificial está indo. E assim, pessoal, está fantástico, tá? Realmente, a gente que já trabalha há muito tempo no mercado automotivo, a gente vê essa evolução. Né? Então, por exemplo, a IA, ela precisa ser treinada. E nós, né, o início da Academia Vendalto é dar treinamento, tanto para vendedores quanto para pré-vendas. E nós treinamos essa IA para fazer o trabalho de uma pré-vendas. E ela está assim, ó, bem próximo. Acredito que melhor já de que muitas pessoas físicas, né, que respondem cliente, muitos vendedores, e ela está assim, ó, próximo de 100% humanizada, né? Eu não falo 100% humanizada ainda porque existem alguns ajustes para fazer, mas 99,8% já é próximo do humano que a gente consegue fazer a IA atender através do WhatsApp. Né? Tanto lá mandar mensagem, como enviar áudios, né, programados. Ela escuta e entende áudio também, então ela tá sensacional, tá? Voltando aqui para nossa... Continuando a nossa revolução, então você vê que já de cara, poxa, a primeira revolução já tá sensacional, né? Imagina só, você ter inteligências artificiais fazendo o trabalho sujo, vamos dizer assim, né? Tá sensacional. Vamos lá. E aí, o ponto principal de tudo isso é o quê? É vender mais com menos esforço. Né? Então, antes, se o vendedor se dedicava muito atendendo 10, 15, 20 leads no dia, né, sempre respondendo os clientes das mesmas coisas, né, o vendedor nos 4, 5 primeiros já faz um bom atendimento, certo? Vai chegar lá no 8º, 10º lead no dia, o atendimento ele vai cair. Ele vai responder com palavras, com monopalavras, né? Vamos dizer assim. Nem sei se existe monopalavras, depois tu comenta aí se existe, mas a monopalavra que eu quero dizer é o seguinte: sim, ok, está disponível. Esse tipo de respostas que o vendedor chega no momento que ele começa a dar para os clientes. E a inteligência artificial não. A IA, ela não cansa. Né? A IA, ela vai fazer o que a gente pedir de uma forma mais escalável. Né? Então, se antes o vendedor ele dava conta de 5 a 10 vendedores no dia, aí ela consegue dar conta de 50, 100 no dia. Né? Então, isso vai depender muito da robustez que você tem na tua loja, a estrutura que você tem na tua loja. Tá? Então, o ponto principal da primeira revolução é vender mais com menos esforço. Deixa eu pegar uma aguinha. Pessoal, você está gostando desse vídeo? Comenta aí se você está gostando. Se você está gostando até aqui, comenta, curte, né? Segue a gente aqui no perfil no nosso canal do Instagram, não, do YouTube, tá? A gente vai começar a ter mais conteúdos aqui no YouTube, né? Então, com a sua ajuda, né? Segue a gente aí, se inscreva, na verdade, né? No nosso canal, pra gente continuar fazendo esses vídeos aqui com conteúdos exclusivos, beleza? Vamos lá então. Continuando. Agora chegamos para a revolução do nível 2. Tá? A revolução do nível 2 é a inteligência artificial criativa. Então teve a primeira revolução, que é a revolução da IA fazendo o trabalho sujo. Né? E agora, da criativa. O que é essa revolução criativa, pessoal? Essa revolução criativa é o seguinte. Se você é um profissional, um vendedor, gestor, concessionário, dono de loja, enfim, você deixa de fazer conteúdos, né? Porque você acha que você não tem criatividade, né? Antes da IA, o que acontecia muito? Ah, poxa, não, eu não produzo nada porque eu não sou criativo. Para produzir um conteúdo, eu preciso contratar uma agência de marketing para fazer um conteúdo, né? Um conteúdo foda. Eu não sei o que postar todos os dias, eu posto um dia e não tenho constância nas minhas publicações, né? Eu posto um dia, depois eu posto 5 dias depois eu fico um tempão sem postar porque não vem a criatividade. Agora, na revolução nível 2 da inteligência artificial, né, tem a IA criativa. E a IA criativa, pessoal,
ela é baseada nas imagens e vídeos personalizados, né? Então com a IA você consegue gerar o visual do carro, você consegue criar cenários personalizados, né? Vamos lá, você pega o seu carro, faz uma foto. Com a IA, você vai poder colocar esse carro num cenário profissional, com a logo da tua loja, com a logo da tua empresa, né, com a logo da tua concessionária onde você trabalha. Tá? Você consegue colocar o carro em cenários diferentes. Quer colocar no Rio de Janeiro? Você consegue. Quer colocar em qualquer outro canto? Você vai conseguir. Né? Sempre baseado, fixando o carro e você mudando o cenário. Tá? Então isso aí já evolui um monte. Então hoje você não precisa achar um cenário bom para tirar foto, aquele cenário perfeito. Não, porque aí ela já vai conseguir fazer para você. Vídeos, a mesma coisa. A gente utiliza vídeos aqui. Hoje a gente faz vídeos de conteúdo para o Instagram através de um aplicativo que chama Captions. E esse aplicativo a gente grava o vídeo, fazemos o vídeo lá, jogamos no Caption e ele faz a edição completa, com imagens, com descrição, com legenda. Fica sensacional em questão de minutos, em questão de 5, menos de 5 minutos, acho que 2 minutos aí, no máximo já vem um vídeo pronto, editado, coisa que se a gente mandasse para uma agência de marketing, iria demorar dias para analisar, mandar de volta, e aí se a gente não aprovar, manda de volta para a agência de marketing. Então olha só a evolução dessa parte, a segunda revolução da parte criativa da inteligência artificial, né? Copy de anúncio instantâneo. Então o que acontece? Você que utiliza tráfego pago aí, se você é um vendedor que faz tráfego pago, ou se você tem agências que fazem tráfego pago para você, né? Nós aqui da academia temos essa consultoria, né? Então se você não trabalha com tráfego pago ainda, pode nos procurar, né? Que com certeza a gente vai te dar todo o direcionamento para você criar os seus próprios anúncios e gerar os seus próprios leads para você vender mais carros, tá? E na copy do anúncio instantâneo, aqui você vai conseguir descrever um anúncio cativante para esse cliente, né? Para essa pessoa ver o carro. Ou seja, se antigamente as descrições dos carros eram airbag, ABS, completo, com ar-condicionado, roda de liga leve, só falando as características, agora com a inteligência artificial a gente consegue fazer vender os benefícios que esse carro oferece para os clientes. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Através de um prompt, né, que eu vou explicar para vocês aqui o que é prompt. Né? Para quem não sabe, prompt ele é um comando que a gente dá para a inteligência artificial, tá? E a gente consegue criar esses textos impactantes para a gente poder vender, para a gente poder anunciar. E não só para a gente criar anúncio, como a gente também pode utilizar para responder os clientes através do WhatsApp, né? Porque hoje a inteligência artificial ainda, tá? Olha só, a inteligência artificial ainda não consegue negociar carro, tá? Não consegue passar proposta para cliente, né? Então isso é papel do vendedor, mas ainda, né? Porque vai chegar sim um momento que a inteligência artificial ela vai conseguir vender o carro, pessoal. Né? A única coisa que ela não consegue fazer hoje, por exemplo, é levar o carro para o cliente. Né? Isso aí é papel do vendedor, levar o carro, mostrar o carro para o cliente, fazer a apresentação envolvente, fazer um test drive com o cliente. Isso a IA não consegue, ainda, tá? Mas vai chegar um momento que, com certeza, ela vai fazer esse tipo de trabalho, beleza? Vamos lá, continuando aqui. E aí fazer também sites, reels, stories, né? Então fazer vídeos, criar roteiros para os vídeos, né? Criar conteúdo. Então se você não é uma pessoa criativa, agora com a IA você já não tem mais desculpas para você produzir. Né? Se a desculpa antes era eu não produzo porque eu não sou criativo, agora a criatividade está na palma da sua mão. Agora vai depender mais de você ser uma pessoa proativa, né? Uma pessoa que vai produzir com base nos conteúdos que a IA vai te passar, né? Então, ou seja, você vai ter que ser uma pessoa mais ativa, tá? Aí isso tudo vai depender de você daí agora, porque a desculpa não é mais a criatividade, e sim, se você não seguir o que a IA está falando, é mais a parte de proatividade que você tem, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Ficou bem claro, pessoal? Comenta aí, coloca nos comentários aí o que você está achando até aqui da segunda revolução da inteligência artificial no mercado automotivo. Tá? Essa segunda evolução está ajudando muito e muitas lojas de carros hoje a produzirem mais conteúdos, a ter um posicionamento diferente no mercado automotivo, posicionamento que faz, de fato, vender mais, tá bom? Vamos lá, então. E aqui existem algumas ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia, né, que é bem interessante. Por exemplo,
o ChatGPT, né? Se você não conhece, corre lá baixar agora o ChatGPT para você criar textos, ter ideias, produzir imagens, tá? Depois temos aqui o CapCut, que também faz as edições, né? Ele tem lá a parte de voz com inteligência artificial, ele tem a parte de gerar tradução instantânea com inteligência artificial, tá? E temos também a Suno.ai, que é uma ferramenta muito interessante também, que você consegue criar músicas, né, através de alguns comandos ali, você consegue criar música, por exemplo, sertanejo, funk, rap, enfim. E isso, como que você pode utilizar no mercado automotivo hoje? Você pode encantar o seu cliente, né? O cliente que fechou, você pode criar uma música especialmente para ele e na hora da entrega do carro, por exemplo, você colocar essa música para tocar dentro do carro. Olha só que interessante. Fica a dica aí para você, né? Se você não utiliza, faz isso que com certeza você vai encantar o seu cliente, tá? Então essas são algumas ferramentas que a gente utiliza, né, no dia a dia para os vendedores, né? A gente dá muitos e muitos treinamentos, a gente dá essas sugestões para os vendedores e se você é um vendedor que está assistindo aqui, com certeza você vai fazer a diferença aí na loja, tá bom? Continuando aqui, olha só, essa aqui é as imagens que a gente consegue criar com inteligência artificial. Então, imagina só você entregando um carro para o cliente, né? Esse cliente fala assim, poxa, eu não quero tirar foto que eu tenho vergonha. E aí você explica para ele, fala, não, vamos supor o seu João. Não, seu João, vamos fazer essa foto porque essa foto a gente consegue colocar aqui a gente num desenho animado, num mangá, enfim. E aí esse cliente, a hora que vê essa imagem, ele vai querer postar. Se ele tiver filhos, parentes, sobrinhos, netos, ele vai querer mostrar pro neto, né? Então isso aqui vai encantar muito ele nas redes sociais. E se o cara for ativo nas redes sociais, com certeza ele vai querer fazer, ele vai querer aceitar quando você fizer a solicitação, ele vai aceitar a fazer uma collab no Instagram. Imagina só, você fazer uma collab com um cliente que comprou um carro contigo, e aí as pessoas veem a foto dele em desenho animado e você ser visto pelo ciclo de amizade desse cliente. Olha só que interessante. É interessante, não é? Comenta aí se você gostou dessa ideia. Comenta, hein? Comenta aí. Curte, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, porque vai ter bastante conteúdo super interessante como esse que a gente está fazendo agora aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então, continuando. E agora chegamos na revolução nível 3, galera. Se prepara, porque o nível 3 é sensacional. Agora a gente sobe mais um nível da estratégia, que é a inteligência artificial estratégica, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidão. A inteligência artificial estratégica, ela já é um ponto fora da curva. Por quê? Hoje, na revolução da inteligência artificial, a gente consegue criar agentes de inteligências artificiais. E esses agentes, o prompt que a gente dá para eles, o comando que a gente dá para eles, eles vão seguir. Então, hoje já tem empresas tendo diretores virtuais, né? Então, são as inteligências artificiais que analisam o comportamento dos leads, né? Então, ou seja, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar e ela vai conseguir identificar o perfil de cada lead, né? Ou seja, qual que vai ser o ciclo de compra dela, né? Então, ela vai entender que, poxa, se esse cliente ele está buscando um carro hoje, e se ele fechar daqui 30 dias, ela vai fazer toda a sistemática dela, ela vai entender que esse cliente tem previsão de trocar esse carro daqui 2 anos. E daqui 2 anos ela já tem uma campanha só voltada para esse cliente, por exemplo, tá? Tem planejamento de campanhas, né? Então são os agentes que fazem os planejamentos. Então notem que não é mais pessoas fazendo esse tipo de trabalho, tá? São as inteligências artificiais fazendo isso com uma escala assim absurdamente maior e com uma assertividade de 100%, tá? Porque a IA ela consegue, de fato, sim, ser mais inteligente do que o ser humano, né? Então, isso que é muito interessante, que a gente olha ela fazendo esses tipos de trabalho, esses tipos de conta, ela dando esse tipo de resultado e a gente vendo funcionar, tá? Então, isso aqui é sensacional. Gestão de conteúdo, previsão de vendas, foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, assim, ó, com esses agentes de inteligência artificial hoje, né, que é a terceira revolução, que é o próximo degrau que vai rolar hoje no mercado, ela vai sim chacoalhar a figueira, né? Então a pessoa que estiver antenado para isso e saber utilizar esses dados, ela vai sair na frente. Então notem que a gente está subindo um degrau para degrau. E aí conforme a gente vai subindo os degraus, degraus ou degraus? Comenta aí se é degraus ou degraus.
Olha só, quanto mais a gente vai subindo na escada, vai ficando mais assim, será que vai rolar isso mesmo? Será que a IA ela vai chegar a esse ponto? Pessoal, já está chegando, tá? Não é que se vai chegar, já está chegando, né? Então a ideia é que realmente ela faça coisas que nunca passaram pelas nossas cabeças. Falar, caramba, que doideira, a IA é foda, né? Então vai acontecer isso, tá bom? Continuando aqui, imagens e vídeos personalizados. Opa, voltei. Calma aí, agora sim. Então, qual que são as ferramentas que fazem esses tipos de agente? Tá aqui, ó, essas ferramentas. Então, ó, o chat GPT, que é o principal hoje, né, que lá dentro do chat, principalmente do chat pago, você consegue ter as versões da IA. Então tem versão lá, por exemplo, que ela consegue pensar, ela consegue ter pensamento crítico, ela analisa todo o cenário baseado em livros. Então isso que é sensacional. Tem o Notion, que é uma das ferramentas que nós utilizamos aqui também, né? Então a gente consegue linkar tudo com o... Tem uma outra ferramenta que não está aqui, mas é o N8N. A gente consegue criar ramificações, né? Então se a gente, por exemplo, quiser agendar cronogramas para publicação, se a gente quiser deixar tudo automatizado com essas ferramentas, a gente consegue, tá? Chat GPT mais o Google Trends, então a gente consegue utilizar isso para poder estudar o comportamento do consumidor em tempo real, né? Então, olha só que interessante, se você tem um carro, por exemplo, na loja, difícil de vender, você pode estudar esse consumidor, a pessoa que tende a comprar esse carro, e sim você criar conteúdos direcionando para essa pessoa, né? Então, pega lá um carro difícil de sair, sei lá, comenta aí um carro que está difícil de sair. Vamos pegar lá um Infiniti. Né? Esse tempo atrás tinha um cliente que estava vendendo um Infiniti e a gente, pô, deve estar lá até hoje. Né? Um Infiniti 2009, se não me engano. Tava lá com 150 mil quilômetros. Era um carro mais de 150 mil reais. Poxa, o que a gente faz com esse tipo de carro? Agora, com a inteligência artificial? A gente consegue estudar quem que compraria esse carro e a gente direcionar para essa pessoa anúncios. Tá? Então, isso é bem interessante. Tá? E para a gente seguir para as próximas revoluções, a IA, pessoal, ela vai virar a sua cabeça pensante de um nível, assim, ó, fora da curva, tá? Você foca na execução e ela vai focar na estratégia. Então lembra que eu falei para você que hoje, com a inteligência artificial, já não tem mais assim, eu não sou criativo bastante para fazer. Agora, a IA, ela vai pensar e nós, seres humanos, nós vendedores, nós gestores de loja, nós proprietários de lojas, que vai executar a estratégia. Olha só que interessante. Agora o nível mudou, né? Antes, se fosse um robô, nós que éramos o robô, ter que pensar, falar, poxa, caramba, o que eu faço da minha vida? O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer ali? Agora a IA, ela vai pensar para você e a gente vai executar. Agora, se isso é bom ou ruim, a gente vai ver lá na frente, né? Porque é o seguinte, já tem pesquisas, né? Esses mesmos especialistas aí, os caras que estudam pra caramba, falam que lá na frente, num futuro já acho que um pouco distante, não sei se isso vai ser agora, isso aí é uma incógnita, na verdade, que nós vamos deixar de pensar, vamos dar para IA pensar e o nosso cérebro vai atrofiar. É isso que vai acontecer. Parece loucura, né? Mas é basicamente isso. Comenta aí, o que você acha disso, pô? Se ela vai atrofiar mesmo o nosso cérebro, tá? Vamos lá. Continuando. E aí chegamos na quarta revolução, nível 4. A revolução nível 4, que é a inteligência artificial autônoma. Nossa, você tá vendo que cada vez tá ficando mais assim, cara, será que vai ser tudo isso mesmo? Mais para IA autônoma, o que acontece? Ela vai ser a IA que vai integrar tudo, tá? Múltiplas IAs trabalhando em conjunto sem intervenção humana. Então vai ter lá a IA diretora, vai ter a IA criadora de conteúdo, vai ser muitas IAs trabalhando em conjunto em prol de um resultado. Então a gente vai conseguir interligar todas elas. E aí o time será invisível. Lembra lá quando o Sam Altman, que é o criador da OpenAI, falou que o futuro da IA vai ser com pessoas valendo bilhões? É nessa hora que entra a inteligência artificial, que vai chegar um momento que ela vai cruzar todas as informações, todos os agentes
trabalhando em conjunto. Então vai ter lá o diretor dando comando para as outras, que o objetivo do diretor é dar um resultado específico. Vamos lá, vamos criar um resultado lá que é para faturar X bilhão, X milhão no ano. Aí ela vai dar o que fazer para as outras IAs e as outras IAs trabalhando. Ou seja, é IA respondendo IA, que responde IA em prol do resultado. Olha só que doideira. Parece maluquice, né? Mas não é não. Isso aí já está acontecendo em alguns outros segmentos, né? O nosso foco aqui é o mercado automotivo, mas isso já está rolando, galera. Já está rolando, tá bom? E autonomia completa. Então, ela mesma vai capacitar os agentes, ela mesma vai, lá na frente, aí agora vendo, ela mesma vai agendar test drive, né? O cliente vai até a loja, né? Vai precisar, será que vai ter pessoas trabalhando na loja? Ou não? Vai ser um robô ali recepcionando esse cliente e mandando pro test drive? Não sei. Pode acontecer, tá? Vamos lá. E o segredo aqui, pessoal, não é trabalhar mais. É fazer com que a IA trabalhe para você. A IA trabalhe por você. Né? Então, essa parte de pensamento, de ser crítico, isso e aquilo, não, a IA faz. A IA deixa todo o robô, ela vai fazer. E o que vai sobrar pra gente vai ser o lazer. Né? Vai ser a gente usufruir realmente da vida. Né? Então, se você hoje não tem tempo para nada, poxa, eu tô sem tempo para nada, eu trabalho das 6 da manhã até a meia-noite, durmo 4 horas por dia, agora com a IA você vai conseguir ter um pouco mais de flexibilidade no seu horário, no seu dia a dia, na sua produção. Né? E produzindo em larga escala. Então, você vai produzir mais e vai ter mais tempo para curtir. Né? Basicamente isso, tá bom? Chegamos então agora aqui na revolução número 5, que é a inteligência artificial humana. Para onde será que está indo essa inteligência artificial? Para onde será que vai? Vamos lá então? Vamos entrar aqui. Mas antes, eu quero pedir para você, né, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, né, segue aqui a Academia Venda Alta, para a gente sempre estar trazendo conteúdos parecido como esse. Conteúdos de qualidade, conteúdos relevantes do mercado automotivo. Né? Então aqui a gente não só fala de inteligência artificial, a gente fala também de gestão de tráfego, a gente fala de treinamento para vendedores, a gente fala de abordagem presencial, a gente fala de atendimento através do WhatsApp, tudo para ajudar o vendedor de carros, tudo para ajudar o mercado automotivo, o setor automotivo. Não só vendedor, mas gestor, proprietário de loja, a gente está aqui para se ajudar. Beleza, galera? Vamos lá então. Continuando aqui. E aí, o nível 5, que é a inteligência artificial humana, que lá na frente, isso aqui me impressionou também, tá? Isso aqui, confesso que me impressionou. A inteligência artificial, pessoal, vai chegar um momento que ela vai ter a fusão total da parada. Ela vai ser integrada ao comportamento e decisões humanas. Quem aqui já assistiu Black Mirror? Comenta aí se você já assistiu Black Mirror. Tem um episódio lá que a mulher, ela teve uma morte cerebral. Ela ia morrer. E aí chegou uma empresa falando assim pra ela: ai, não, olha só, a gente tem um produto aqui, um serviço que a gente religa as coisas do cérebro e aí ela consegue viver de novo, né? Então não dá morte cerebral, ela consegue viver. Só um resumo aqui pra você. E aí o que acontece? O marido vai lá, contrata esse serviço dessa empresa. Beleza, nos primeiros dias tudo mil maravilha, a mulher se sentindo bem, isso e aquilo, e aí eles vão viajar para um local distante da cidade. E aí, a hora que eles ultrapassam um limite, porque essa integração neural que eles fazem é monitorado por antenas. E aí, a hora que eles ultrapassam o limite, o serviço cai e a mulher meio que morre, assim, né? Ela meio que morre instantâneo. Aí o cara fica desesperado, ele dá meia volta e começa a voltar para a cidade, para o hospital, ela revive de novo. Ou seja, aí eles entendem que para poder sair da cidade, ela precisa fazer um upgrade. E aí eles não têm dinheiro para fazer o upgrade. É spoiler, tá, pessoal? Eles não têm para fazer dinheiro para upgrade. E aí ela começa a ver anúncios de outros produtos anunciados pela rádio, pela antena. Assim, ó, loucura, tá? Mas chegando aqui, então, fusão total da inteligência artificial integrada aos comportamentos e decisões humanas, tá? Outro ponto. Veículos simbióticos, carros que aprendem com o seu motorista, preferências, rotas e hábitos e até estado emocional. Então, o que vai chegar no momento da revolução?
que os carros vai ser uma extensão do corpo humano, de nós seres humanos. Ou seja, o carro ele vai entender sempre os locais que a gente vai dirigir, que a gente vai passear, né? Ele vai entender aonde que a gente gosta de ir mais, ele vai saber, por exemplo, as rotas que a gente gosta de fazer. Então, assim, ele vai entender os nossos comportamentos e vai sugerir coisas pra gente, né? Ó, Denis, imagina só, eu entrar no carro, Denis, hoje é um dia legal pra você ir pra praia. Ah, vamos pra praia? Vamos. Eu só falo vamos e o carro vai sozinho até a praia. Ah, eu quero ir visitar minha mãe. Pô, o carro vai sozinho até visitar minha mãe. Né? Eu entro dentro do carro, eu entro um pouco bravo, ou um pouco triste, o carro ele vai entender o meu estado emocional. Então, se eu entrar triste, ele vai falar assim, Denis, vamos lá tomar uma gelada. E vai me levar para tomar uma gelada. Vai acontecer, tá? Pode ser que aconteça. Né? Não parece loucura. Veja aí. O que você acha? Comenta. Coloca aí o que você acha sobre isso, tá? Vamos lá, outro ponto. Medicina automotiva. Né? Então, além de o carro identificar que o meu estado emocional, ele pode identificar também se eu estou doente, né? Ou ele pode identificar também se eu preciso tomar algum tipo de remédio, ou através dos meus batimentos cardíacos, ele pode ver minha pressão, se minha pressão está alta, se minha pressão está baixa. Né? Então, olha só o nível de evolução da inteligência artificial. E a base de tudo ali é a conectividade neural. Né? Ou seja, comandos ultra avançados controlados aqui ó, pelo o cérebro. Né? Hoje a gente já sabe que existe a Neuralink do Elon Musk, né? Aquele cara lá do início daqui do treinamento. Esse cara ele é super ambicioso e ele tem uma outra empresa chamada Neuralink, né? Onde já fizeram testes, experimentos de um cara que não andava com o implante na cabeça, o cara andando, o cara se mexendo. Né? Então, olha só aonde que a inteligência artificial está chegando. Certo? Vamos lá. E agora, o que você vai fazer com tudo isso? O que você vai fazer com tudo isso agora? Pô, imagina, são 5 revoluções. Tá? 5 revoluções. O que você vai fazer com tudo isso? Você vai aprender. Se você continuar estudando mais, você vai aprender, você vai dominar as ferramentas certas. Você precisa aplicar no seu dia a dia. Não adianta nada você assistir essa aula, esse treinamento e você não colocar em prática. Você precisa sim colocar em prática para você ver os seus resultados, tá? E com isso, você vai crescer e você crescendo, você vai multiplicar os seus resultados. Você fazendo isso, você vai se destacar e virar referência aí na loja onde você trabalha, né, no local onde você presta serviço, certo? Então, chegamos no final desse treinamento, né? Espero que você tenha gostado, né? Você comenta aí o que você achou, né? Se você achou interessante, né? O que você tem de feedback, né? Conte com a gente no que você precisar e eu vou ficando por aqui em mais um treinamento da Academia Venda Alto. Até a próxima. Valeu!